Lição número 323. Faço o sacrifício do medo de bom grado. Eis o único sacrifício que pedes ao teu amado filho. Pedes que ele desista de todo sofrimento, de todo sentimento de perda e tristeza, de toda ansiedade e dúvida, e que livremente deixe o teu amor fluir em sua consciência, curando-a da dor e dando-lhe a tua própria alegria eterna. Esse é o sacrifício que me pedes e que eu faço de bom grado. É o único custo do restabelecimento da tua memória em mim, para a salvação do mundo. E, ao pagarmos a dívida que temos para com a verdade, uma dívida que é apenas o abandono do auto-engano e das imagens que falsamente adoramos, a verdade volta a nós na integridade e na alegria. Não somos mais enganados. O amor voltou à nossa consciência e estamos em paz novamente, pois o medo se foi e só o amor permanece. Essa lição de hoje, ela é uma continuação do que falamos na lição anterior, em que tudo o que nos é pedido é para sacrificar o medo, é deixar o medo, é desistir do medo, é soltar o medo. O medo é essa sensação basal que vivemos hoje, é a sensação basal da consciência e, portanto, é a sensação basal de todos, onde todos nós nos movemos. Se você for ver qualquer coisa que você faça aí no seu dia a dia, né? Qualquer coisa que você queira, que você planeje, que você decida, é por medo, é pelo medo, né? O medo está movendo você. O medo, ele está em tudo. Medo não é só essa sensação de medo, tô com medo aqui da barata, sabe? Mas se você está com raiva, é porque tem medo aí. Se você está triste, é porque o medo está aí. Se está preocupado, é porque o medo está aí. Se está ansioso, é porque o medo está aí. Se está com dúvida, é porque tem medo. Se você quer algo e não abre mão disso, e bate o pé e não abre mão, é porque tem medo aí. Se você sente até mesmo euforia, alegria, prazer no mundo, busca isso, né? Busca essa alegria, esse prazer em uma determinada coisa no mundo, né? Pode ver que por trás dessa aparência de prazer, lá no fundo está o medo. O medo está em tudo. Na maioria das coisas que você quer e que você faz, ali o medo está. Isso que Jesus nos convida a sacrificar, a deixar, a abandonar nessa lição, assim como foi na anterior, é esse medo que está te movendo a decidir, a fazer, a querer. É deixar o medo, né? Como eu tenho dito até nesses últimos dias, Jesus ele nunca pediu para deixar o pai, a mãe, os filhos, o trabalho, a casa, o carro, o dinheiro, as riquezas, as coisas que você gosta de fazer e tem prazer nisso. Quem pede para deixar isso é a religião, não Jesus, né? Jesus ele pede para deixar, para sacrificar o medo que você projeta nessas coisas, nessas imagens, nessas formas, né? Na mãe, no pai, no trabalho, na casa. É para deixar o medo que está sendo projetado sobre essas coisas. Até agora eu lembrei de umas passagens bíblicas, né? E tem uma que onde o cara ele diz assim, ó, Jesus, eu quero te seguir. Para onde tu for, eu quero te seguir. E aí Jesus diz assim para ele, ó, tá. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo que o Filho de Deus, né, que é a criação de Deus, até nós estamos nesse tema, criação de Deus. Então, Jesus ele está dizendo que o Filho, a criação de Deus,
não depende do mundo, não conta com o mundo, não se apoia no mundo. Tá entendendo? Ele não está dizendo que o Filho de Deus não pode ter uma casa, que tem que ser um nômade, né? Um mendigo. Não é isso. Jesus, ele era um nômade, né? Porque ele era uma figura onde tudo nele demonstrava Cristo, demonstrava a criação de Deus. Ele aceitou a unidade com Deus na mente. E então tudo nele, tudo na imagem, foi uma expressão literal, figurativa da criação de Deus, entende? Com nós, a aceitação que ele fez tem que ser a mesma, igualzinha, igualzinha. O poder de decisão que ele tinha por Deus, enquanto desistia do medo, enquanto desistia do mundo, é igual ao nosso, é igualzinho mesmo. É por isso que nem ele nos ajuda na nossa decisão. Ele fala da experiência dele, ele nos convida a andar como ele andou, mas nós decidimos se queremos ou não, ele não interfere. Então, Jesus, aqui, como eu estava dizendo, ele não estava falando sobre a casa, a cidade, a família, né? Mas sobre essa crença de que eu dependo disso, de que eu dependo da casa, da família. Isso é o medo, entende? Você não tem medo de perder aí a sua casa? Você não tem medo de perder a sua família, de não ter para onde voltar ou então com quem contar? Olha o que Jesus está falando aí. A criação de Deus não depende do mundo, porque não há medo nela. Ele estava falando do medo e que por causa do medo você acha que precisa disso, que precisa daquilo, que precisa de não sei mais o que, entende? Enquanto a criação de Deus, o Filho de Deus, não depende de nada, não precisa de nada, é perfeito agora. E aí, né, veio outro cara, então, ali naquela conversa, naquele relato ali, né, tá que veio outro cara e disse assim para Jesus: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa que eu primeiro vá lá enterrar o meu pai. Deixa que primeiro eu vá lá enterrar meu pai. E Jesus disse: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus ele estava dizendo que agora não pode mais fazer velório, que não pode mais fazer enterro, que não pode mais cremar, que eu não posso mais providenciar ali a partida do meu pai, da minha mãe, do meu avô. É isso? Claro que não. E você sabe tanto disso que você vai em velório, você não vai? Vai. Mas do que então que Jesus estava falando? Ele estava falando daquilo que você quer só mais uma vez. Sabe? Não tem uma coisinha aí que você quer só mais uma vez, só mais um pouquinho? Ele estava falando disso, que está te segurando, essa coisinha aí que é só mais um pouquinho. E é isso que está te segurando. Né? Você quer a verdade, mas não toma a decisão pela verdade porque quer uma outra coisa. Só mais uma vez, só mais um pouquinho. Não, eu até lembrei agora, né? Uma coisa que aconteceu essa semana. Tava dormindo, aí o relógio despertou e eu queria ficar na cama só mais um pouquinho. Eu queria dormir só mais um pouquinho. Tava chovendo, tava um pouco frio e eu queria ficar ali na cama, né? Tava muito boa a cama, tava muito bom ficar ali deitada e tapada. Mas aí, né, eu tava com essa vontade e logo veio uns pensamentos assim, ó, mas isso é ilusão? Por que eu tô buscando e querendo o prazer de ficar aqui deitada? Eu não preciso ficar deitada, tapada no quentinho, isso é ilusão. Veio esses pensamentos, né? Mas ainda assim eu escolhi ficar ali deitada. Eu dormi até umas 7 horas e a hora que o relógio despertou, era 5h45, era 15 para 6 e eu fiquei, no fim, acabei ficando até umas 7 horas na cama. E aí, depois que eu acordei, eu lembrei disso e eu pensei, o que será que foi isso, né? O que que aconteceu? Tá, só passou isso na cabeça e passou, sabe? Passou. E agora, e foi essa semana, e agora aqui, falando com vocês, veio isso e ficou claro que não foi nada mais e nada menos
do que a minha decisão de voltar e enterrar o pai, como está aqui no texto, né? Ao invés de ir anunciar o reino, decidi voltar e enterrar. Não sei se você conseguiu associar o que eu quis dizer, o meu exemplo com esse texto, né? Não sei se você conseguiu entender o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Ele está dizendo, pare de querer mais um pouquinho a ilusão. Pare de querer mais uma vez. Pare de decidir pela ilusão e decida de uma vez por todas pela verdade, pelo reino de Deus, por Cristo, pela criação de Deus. Entende? Pare de comer mais um pouquinho. Pare de comer mais um docinho. Pare de ficar na cama ou no banho mais um pouquinho. Pare de querer só porque está quentinho. Pare com esse vício que você diz que vai parar, mas no fim fica aí nesse só mais um pouquinho. Não, só mais um, só dessa vez. Ah, esse vai ser o último. E a questão aqui não são as coisas. Como eu disse antes, Jesus não pede para deixar as coisas, mas ele pede para deixar o medo. Você só busca esse prazer aí, esse dormir mais um pouquinho, esse banho quentinho, esse docinho, comer mais um pouquinho. Você só busca esse prazer no mundo se está no medo, se o medo está te movendo a isso. Você realmente não é proibido de nada, não tem que parar com nada, mas tem que olhar para a sensação que te impulsiona a buscar esse prazer e essa satisfação no mundo, essa completeza no mundo, que é o medo. E dessa sensação aterrorizante que é o medo, é que Jesus quer salvar, né? E é um salvar mesmo, porque você busca o prazer para se livrar da dor. Você busca a satisfação para se livrar do sofrimento, do medo, do que tem falta, do que não tem. Jesus não. Ele quer que você decida soltar o medo, sacrificar de vez por todas o medo. E aí, para terminar, teve um outro homem nesse mesmo texto que disse assim para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Deixa eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não está claro para você que, para esse homem, né, esse que falou que queria voltar lá para se despedir, ele estava fazendo um sacrifício em deixar a família, em deixar a casa, em deixar os parentes, os amigos, quem estava lá naquela casa? Não está claro o quanto a família tinha valor para esse homem. Ele valorizava tanto, ele tinha tanto apego, e apego é medo. Nós já falamos sobre isso nas lições anteriores aí. Apego é medo, não é amor. Apego é crença, é medo, não é amor. E ele tinha esse homem que tinha tanto apego pela família, né, que seria um sacrifício para ele deixar a família, que era o que ele valorizava tanto, né? Só que ele valorizava por causa do medo. Para Jesus ali, estava óbvio que se ali, naquela hora, ele não desistisse do medo, do apego, ele não ia continuar, ele não ia seguir Jesus. Porque onde está o teu tesouro, o teu valor, o que você dá valor, ali está o teu coração, que é a tua mente, está a tua vontade, o teu interesse, a tua dedicação. O desse homem estava onde? O coração desse homem, o tesouro, o valor desse homem estava onde? Estava na casa, na família, nos parentes, nos amigos. Ele não via valor em seguir Jesus. Então, com toda certeza, ele ia, né? E não iria voltar. Ele ia se despedir, não iria voltar. Ou se ele fosse, até mesmo ele poderia decidir ali seguir Jesus. Ele daria 2 passos em direção a Jesus, né? Os mesmos passos ali com Jesus, ele daria uns 2, 3 passos, mas voltaria atrás, ele desistiria. Você só vai onde está o seu coração. Você só segue aquilo que tem valor e importância para você. Do contrário, não. E aqui então fica um convite. Agora,
nesse momento, se você não vê valor em Jesus, se você não vê valor no que você está fazendo aqui, né, nessas lições, em um curso em milagres, então para agora, só para. Vai fazer outras coisas, tem tantas coisas aí para você fazer, vai fazer outras coisas, procure o que te interessa. Não fique em cima do muro. Não fique querendo o amor e decidindo pelo medo. Não fique querendo a verdade e decidindo pela ilusão. Assim não dá. Boca mole aqui não dá. Cefazão, sabe? Uma pessoa cefazão que fica se fazendo aqui não dá. Você não é apto para o reino de Deus, para a criação de Deus. Tem uma palavra em Apocalipse que diz assim, ó: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, né? Esse tá em cima do muro aí, você não é frio e nem é quente, é uma mornidão. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É como se ele dissesse assim: ei, tu tá me dando nojo com essa tua indecisão, com essa tua moleza toda. Eu já tô com os 10 nojo dessa tua indecisão, do teu pé aqui e outro lá. Te decide. É mais ou menos isso. Te decide. Certo? Eu não sei se você conseguiu entender o convite que tem aqui nessa lição. Eu espero que tenha ficado claro o pedido de Jesus. É sacrificar o medo que está na consciência, é desistir do medo que está na consciência. Ele não pede sacrifício de coisas boas, de pessoas, do que você gosta, da família, não. Mas do medo que você faz, do medo que você projeta nessas pessoas, nessas imagens, nessas coisas. Ele quer que você desista do medo que faz você querer alguma coisa, que faz você gostar, que faz você buscar. É do que está por trás, é do que está te movendo, é da sensação basal que você está vivendo. É para desistir da dor, do sofrimento que faz você buscar prazer e alívio no mundo, enquanto continua mantendo esse estado de dor, sofrimento e medo na consciência. E como pode ser difícil sacrificar o medo? Como pode ser difícil sacrificar o medo? Não é. Difícil é sacrificar a criação de Deus. Difícil é sacrificar o bem, a perfeição que é agora. Difícil é sacrificar a liberdade, a alegria da vida eterna. Difícil é sacrificar a plenitude, o gozo da criação de Deus. O medo não é difícil de sacrificar, não é difícil de abrir mão. Se te parece difícil, é porque você está tentando sacrificar o medo de dentro do medo. Está com medo e dentro desse medo está tentando sacrificar o medo. E não é por aí. Não é uma pessoa que faz isso. Não é a Bruna que tem essa função de sacrificar o medo. Mas é o observador da consciência. É o observador que não se envolve no medo, que olha de fora do mundo, que olha de fora do medo, que olha ciente para tudo isso, antes de tudo, diretamente da criação de Deus, se reconhecendo na criação de Deus, com fé em Deus na totalidade. E dessa certeza total em Deus, onde tudo, toda a mente já está em Deus e não mais no medo, é que se olha para o medo e se solta o medo. É que se sacrifica o medo de bom grado, com contentamento e em plena paz. É já unido, a sua mente, unido à mente de Deus, que você consegue olhar para o medo e desistir do medo com muito bom grado, certo? Então é isso.